Como acelerar suas vendas ainda em 2025 usando a inteligência artificial. Esse é o tema dessa aula. E para melhorar o seu aprendizado, a sua experiência aqui, eu vou fazer algumas analogias que vão te ajudar a entender alguns pontos fundamentais que você precisa entender para quê? Para ter resultado aqui na internet. Se você não entender isso, vai ficar muito difícil. E é por isso que a maioria acaba até desistindo da internet, das redes sociais de maneira comercial, porque não consegue ter resultado. Eu vou falar, por exemplo, sobre o filme O Resgate do Soldado Ryan. Se você já viu esse filme, se não viu, talvez você se pergunte, mas o que isso aí tem a ver com vendas, com inteligência artificial, com internet? Você vai ver que tem tudo a ver, e depois que você escutar a história e a analogia completa, você vai ver que a sua maneira de se comportar nas redes sociais para vender vai mudar, com base no que eu vou te dizer desse filme. Eu vou te falar um pouco sobre o ChatGPT e talvez você pense assim, poxa, mas ChatGPT isso é uma coisa velha, a gente já está acostumado com isso, a maioria das pessoas já está usando. E é um fato, o ChatGPT é a inteligência artificial mais usada. Isso é muito bom, porque a minha recomendação é que use mesmo. O ChatGPT é sensacional, mas a grande maioria, e eu digo isso com base nos alunos que chegam para mim, dos que usam, tá? Usa o chat GPT da maneira errada. E eu vou te mostrar aqui que existe o jeito certo e o jeito errado. Eu quero te mostrar o jeito certo para você acertar e o errado para você não fazer, não repetir erros que eu já fiz e você não precisa cometer esses erros, para que você acelere a sua venda, a sua vida aqui nas redes sociais. Eu vou te falar também sobre a similaridade que existe entre duas personalidades públicas e o que isso te ensina sobre venda também. É o Rei Charles, ex-marido da Lady Di, não é o Rei Charles cantor, é o antigo Príncipe Charles, que agora virou o Rei Charles, né? E o Ozzy Osbourne, o cantor. Qual similaridade existe entre essas duas pessoas? Parece que nenhuma, né? Mas existem muitas similaridades e isso talvez seja o erro que você está cometendo nas suas campanhas, se você usa tráfego pago. Então, vou falar um pouquinho disso também. E a grande pergunta é, como é que a mistura de tudo isso, filme O Resgate do Soldado Ryan, Ozzy Osbourne, Ray Charles, ChatGPT, como é que isso tudo vai te ajudar a vender mais ainda nesse ano? Essa é a pergunta. E aí eu pergunto para você o seguinte, você que está aí agora, o que você está sentindo? Qual emoção passa na sua mente nesse momento? Você deve estar pensando assim, será que eu continuo nessa aula? Será que essa aula vai me ajudar mesmo ou esse doido está falando um monte de abobrinha? Porque, de fato, eu não sei você, mas eu ando cansado de ver live, de assistir aula que não agrega muita coisa. É mais do mesmo, não é assim? A gente vai ficando cansado e aí perde tempo, perde dinheiro e não tem resultados, de fato, na internet. Mas eu quero te garantir, eu te desafio a ver que não é nada disso. Aqui você vai realmente aprender e vai mudar o seu game nas redes sociais. Por isso que o tema é como acelerar, e você vai acelerar as suas vendas na rede social, na internet, usando a inteligência artificial ainda esse ano. Estou gravando essa aula aqui no início de outubro. É para você ganhar dinheiro, botar dinheiro no bolso ainda em outubro. Ok? Então, se você está com esse sentimento que eu não sei se isso vai ser bom, se vai ser ruim, eu só sei uma coisa: se você está aqui, é porque você precisa vender. E todo empreendedor, todo empresário, qualquer modelo de negócio precisa de venda, não é verdade? Sem venda, o negócio está morto. Mas a minha pergunta, pensando nisso, é a seguinte: você deseja vender? Você deseja mesmo vender? Qual resposta você daria a essa pergunta? Sim ou não? À primeira vista, você pode pensar assim: é claro que eu desejo vender. Mas sabe qual é a resposta lá no fundo do seu coração? É não. Você não deseja vender, não. Você precisa vender. Mas desejar vender, a gente não deseja. Sabe por quê? Porque vender é chato.
Às vezes parece que a gente está incomodando as outras pessoas. Você já se sentiu assim? Quando você está divulgando seu produto, oferecendo seu produto, principalmente para tráfego frio, para quem não te conhece, às vezes a gente fica um pouco sem graça, não é assim? Porque naturalmente nós, seres humanos, repelimos a figura do vendedor. Isso é uma proteção, uma trava natural para a maioria das pessoas. Quer ver um exemplo? Você está no shopping olhando uma vitrine para comprar uma sandália, um tênis, um sapato, enfim, e o vendedor se aproxima. Lá no fundo, você está vendo ele aqui, ó, a sua visão periférica, você já, lá vem um vendedor. Você se sente o quê? Pressionado. Você começa a achar que ele vai tentar te empurrar alguma coisa, que ele não vai te deixar livre, não vai te dar liberdade. E qual o resultado? Você diz para ele assim: eu só estou dando uma olhadinha. Então vender é chato por conta de tudo isso que existe. Mas, se nós desejamos uma vida melhor, e isso é o que você deseja, não vender. Você está aqui porque você deseja uma vida melhor, uma vida mais equilibrada, você deseja estabilidade e liberdade financeira. E você só vai conquistar essas coisas que você realmente deseja se você tiver dinheiro para pagar por essas coisas. E como a gente é honesto e não vai roubar, a gente precisa vender para ganhar dinheiro, para dar dignidade à família, para pagar os nossos boletos. E onde é que eu quero chegar com toda essa analogia que você não quer vender, não deseja vender, você precisa vender? Eu quero que você pense nas emoções que você está sentindo. Por que isso é importante? Porque quando você entender que o que move o ser humano, e eu, você, e quem compra de você é um ser humano, o que move o ser humano são emoções, muito mais do que razões, você vai conseguir se conectar melhor com quem compra de você. Porque assim como você está aqui não porque você deseja vender, mas porque você deseja uma vida mais equilibrada, estabilidade, liberdade financeira, e para isso você precisa vender. Da mesma forma, o seu cliente, quem compra de você, precisa do que você vende, mas não deseja. Quem vai para a academia não deseja ficar puxando ferro. Vai porque quer fortalecer os músculos, perder a barriga, melhorar a saúde, não é verdade? Mas ele precisa ir para a academia. É uma rotina que, de fato, não é uma rotina muito agradável, mas é necessária. Então, nós entramos na parte da neurociência, que estuda exatamente esse comportamento do ser humano e acaba entrando no comportamento de compra do consumidor, do seu cliente. E como é que funciona o seu cérebro, o cérebro do ser humano, em várias partes, cada uma faz uma função. Nós temos, por exemplo, você está controlando o seu coração bater? Não. O seu pulmão encher de ar e abaixar? Não. Isso quem faz, conforme você está vendo aqui, é o sistema reptiliano. Essas funções automáticas ele faz. Mas nós temos duas partes do nosso cérebro, que são o sistema límbico e o neocórtex, que eles participam das decisões que você toma, que eu tomo o tempo todo. É o sistema límbico que cuida das emoções e o neocórtex que cuida das razões, do porquê que a gente faz as coisas. Quer ver um exemplo? Comer fritura faz bem? A gente sabe que não, né? Mas a gente come por quê? A razão diz assim, ó, comer fritura faz mal. Mas a emoção diz assim, mas é tão gostoso, só hoje. Só equilibradamente comer um pouquinho, não é verdade? Beber refrigerante faz bem? Não, a gente sabe disso. Muito açúcar faz bem? Não. Mas por que a gente consome essas coisas? Porque é gostoso, é emoção de novo, vencendo a razão. É o sistema límbico da emoção vencendo o neocórtex, que é a razão. Quer ver um outro exemplo? Você já malhou hoje? Já foi para a academia? Você tem conseguido manter uma rotina de atividade física? A maioria das pessoas não. Por quê? Porque é chato ir para a academia, manter uma rotina não é fácil. Então a emoção ela bloqueia. Mas na razão a gente sabe que isso faz bem. Percebe como é que no dia a dia nós vamos sendo guiados muito mais pela emoção do que pela razão? Então, com isso em mente, pensando, olha só, vamos fazer uma breve recapitulação para a gente manter aqui a analogia. Você está aqui
Não porque você deseja vender, mas porque você precisa vender. Você deseja mesmo que pagar seus boletos, equilibrar a sua vida, estabilidade, liberdade financeira. Mas o que faz você estar aqui são duas coisas: o sistema límbico, suas emoções que desejam liberdade, e a sua razão, que você deseja vender. Quem controla tudo isso? Nosso cérebro, sistema límbico, neocórtex. E aí a gente entra, sabe aonde? No filme O Resgate do Soldado Ryan. Se você lembra desse filme, se você assistiu ou não, vamos falar aqui rapidamente o que aconteceu. 4 irmãos, Ryan, era uma família, foram para a guerra lá no início da Segunda Guerra Mundial, e desses 4 irmãos, 3 morreram. Só sobrou um, e mesmo assim ele estava lá no campo inimigo. E o alto comando achou por bem, para amenizar a tristeza daquela família, trazer a todo custo aquele único Ryan que sobrou. Então é o resgate desse único que estava vivo e lá no campo inimigo. Então um pelotão, e o comandante desse pelotão era o... Gente, como o nome me fugiu aqui agora. Tom Hanks. O Tom Hanks era o comandante e ele foi. Qual o resultado disso? Se você não viu o filme, desculpa o spoiler, mas eu preciso falar porque faz parte da analogia dessa aula. Morre quase todo o pelotão inteiro. Inclusive o Tom Hanks, que é o capitão do pelotão, morre guardando lá uma ponte estrategicamente. A questão toda é lógico, pensando somente com a razão de maneira fria, isso que foi feito? Várias pessoas morreram para resgatar uma. Ou será que isso é muito mais movido pela emoção? Um outro filme, vamos falar de filme, um outro filme que mostra isso, e aí se você tem a minha idade, você vai lembrar desse ator, e se você é mais novo, tem um outro ator mais recente que faz essa série, Star Trek, Jornada nas Estrelas. Esse é o Spock, né? Você consegue fazer essa coisinha com a mão? Eu não consigo, né? Só se eu botar a outra mão para ajudar. Quem é o Spock? Ele é um vulcano, ele é do planeta Vulcano, e ele é uma pessoa movida pela lógica, pela razão. É como se ele não tivesse emoção. Então ele é o oposto do ser humano. Você vende para quem? Para ser humano, que é movido pela emoção. O Spock, ele é movido pela razão. Tanto que em alguns episódios o Capitão Kirk, que é o capitão da nave, que é um ser humano, ele arrisca a tripulação, ele arrisca a nave, que custa milhões de dólares, igual o filme do Soldado Ryan, né? Para resgatar um tripulante que está perdido, é prisioneiro, enfim. Novamente, o que a gente vê aí? Quando o Capitão Kirk arrisca a vida de toda a tripulação de uma nave, é porque ele é movido pela emoção e não pela razão. Talvez você pense assim, Milton, mas isso aí é tudo filme, né? É verdade. Semana passada não, anteontem, hoje, estou gravando isso aqui dia 8, hoje é quarta-feira, na segunda-feira aqui no Rio de Janeiro, esse bombeiro, ele foi condecorado por um ato de bravura. Ele arriscou a vida dele, mergulhando num mar aqui em Itacoatiara, no Rio de Janeiro, em Niterói, para salvar uma mulher que caiu na água. Perto das pedras, as ondas estavam batendo muito, e foi um ato heróico ele arriscar a vida dele, que ele foi condecorado. Então isso aqui já, a gente saiu do filme O Resgate do Soldado Ryan, a gente saiu do Star Trek, saiu da ficção e veio para a vida real. Por que esse homem arriscou a vida dele para salvar uma outra pessoa? Da mesma forma, porque emocionalmente ele não pensou em outra coisa. Tem coisa que você não pensa, você só faz, não é verdade? O que eu quero dizer com isso? E você vai me entender se você ainda não me entendeu. Você, eu, esse bombeiro, nós somos movidos pela emoção, pelo sistema límbico. O neocórtex é meio que ele só autoriza as decisões feitas pelo sistema límbico. O neocórtex é aquele que vai lá e passa o cartão. Então, quando você para e entende isso em você, aí você lembra que o seu cliente, para quem você vende, e você quer vender mais em 2025, usando a inteligência artificial, essa pessoa que vai comprar de você é um ser humano. E é movido também pelo sistema límbico, pelas emoções. Então, se você quer vender para ele,
O que você vai fazer? Como você vai se comunicar? Como serão seus criativos? Como serão seus anúncios? Falando com a razão ou falando com a emoção? Esse é o ponto. Se você entendeu isso aqui, você entendeu tudo que eu falei até agora. Quando a gente faz um anúncio, quando a gente faz um post para vender, para divulgar, e a gente fala com a razão, o alcance é pequeno. Mas quando a gente fala com a emoção, o alcance é grande. Por quê? Porque você está falando com o coração. E nós somos só coração. Quer ver um exemplo bem claro? Pega um anúncio de apartamento, um empreendimento imobiliário. Normalmente, o que eles colocam? Uma família feliz na beira da piscina. O que tem aí? Emoção. Como é que se vende cerveja? Propaganda de cerveja. É um grupo de amigos no churrasco, um encontro de amigos, não é assim? Depois do trabalho. Eles estão vendendo a emoção de estar juntos, não a cerveja. Olha só, sistema límbico, neocórtex. Como é que se vende Coca-Cola? Lembra de alguma propaganda da Coca-Cola? É uma família reunida e a Coca-Cola ali no meio da mesa. Novamente se vende o quê? A emoção de estar junto. Como é que se vende, entrando agora aqui no campo da academia que a gente já falou? Vende o corpo sarado, a barriga de tanquinho, trincada, a pessoa idosa mais saudável, com saúde. Se você for tentar vender o treino, tentar falar disso, você vai atingir um número bem pequeno de pessoas. Então, o que a gente viu até agora e qual é o seu primeiro passo? O seu primeiro passo é conhecer quem compra de você emocionalmente. É conhecer as emoções de quem compra de você. E nós vamos usar a inteligência artificial para fazer isso. Para que você conheça a fundo o que move a pessoa que compra de você. Por quê? Porque você não vende para o Spock, você vende para o Capitão Kirk. Você não vende para um vulcano sem emoção, que só pensa na lógica, na razão. Você vende para um ser humano que é só coração. Ok? Então, quando você vai direcionar a sua comunicação, você precisa pensar em duas coisas. E duas coisas muito importantes, que é a segmentação de público. É para quem que você vai falar. E são dados demográficos, que você precisa estar pensando, e dados emocionais. O que são isso? Qual a diferença? Dados demográficos são aqueles dados parecidos com o censo do IBGE, por exemplo, onde a pessoa mora, qual o sexo dela, qual a idade, coisas assim, coisas muito mais tangíveis, muito mais fáceis de você medir, tá? Mas somente isso não funciona. Quando você faz a sua campanha de tráfego pago, se você trabalha com tráfego, na segmentação de público tem várias coisas para você colocar, dados demográficos, mas você precisa lembrar do coração, da emoção. E agora eu vou entrar no Ozzy Osbourne e no Rei Charles agora, a gente acostumou a falar Príncipe Charles, né? O que essas duas figuras têm a ver com isso que eu estou falando? O Ozzy Osbourne, um cantor, né, doido, heavy metal, e o Príncipe Charles, Rei Charles, uma pessoa aristocrata, né, na elite, lá na burguesia da Inglaterra. O que eu vou te mostrar aqui, vou fazer um resumo e depois a gente vai no passo a passo. É que eles dois, a nível de dados demográficos, se você estivesse fazendo uma campanha de tráfego pago, eles são o mesmo avatar, a mesma persona, o mesmo tipo de cliente. Só que, na verdade, eles são completamente diferentes. Quer ver? Dá só uma olhada nisso que eu vou te mostrar aqui agora. Ó. Dados demográficos que eles compartilham. Ambos são homens, então você vai colocar lá na segmentação de público homem. Você tanto pega o Ozzy Osbourne como o Rei Charles. Os dois são nascidos no mesmo país, no Reino Unido. Os dois têm a idade parecida, 1948, que eles nasceram, então quando você botar lá a idade vai dar a mesma coisa. Os dois são brancos, britânicos, mundialmente conhecidos, os dois têm fortuna milionária, os dois moram em castelos ou mansões, são pais de família e já foram divorciados. Você até sai um pouquinho de dados demográficos e começa a entrar em outros mais sensíveis, né? Ambos tiveram problemas de imagem pública com escândalos na mídia, polêmicas, são figuras de influência global, têm seguidores fiéis
Ambos nasceram em contextos tradicionais em um pós-guerra na Inglaterra conservadora. Ou seja, num filtro simples de segmentação de tráfego para uma campanha de venda, você atinge essas duas pessoas. Mas a pergunta é, o que você vende para o Ozzy Osbourne, o Ray Charles, compra? Não. O que você vende para o Ray Charles, o Ozzy Osbourne, compra? Não. Imagina o Ray Charles passeando no feed, lá no Instagram, lá no TikTok. O que para ele? É a mesma coisa que para o Ozzy Osbourne? Não. Vamos ver um pouco mais? Para você compreender bem isso aqui, porque isso aqui é fundamental. Se você fizer uma comunicação falando sobre estilo de vida, por exemplo, no seu anúncio, no seu post, o estilo de vida que vai impactar o Ray Charles é o quê? É a realeza, a tradição, protocolos, diplomacia, não é verdade? E o Ozzy Osbourne, ao contrário, é rebeldia, liberdade, é o caos criativo, isso é que vai chamar a atenção dele. Se você vai para o lado de valores, no lado do Ray Charles são o quê? Estabilidade, uma imagem pública, um legado, não é? E o Ozzy Osbourne? É liberdade, autenticidade, intensidade. Percebe que são mundos completamente diferentes? Tom de comunicação que funciona com o Ray Charles, um tom refinado, racional, institucional. E com Ozzy Osbourne? É um tom direto, irreverente e emocional. O Ray Charles talvez seja um pouquinho mais lógico, por conta de toda aquela tradição da realeza, né? Medos, quais são os medos que o Ray Charles tem? São os mesmos do Ozzy Osbourne? Não. Os medos dele é de quê? De quebrar tradições, de manchar a reputação da família, da coroa, né? Enfim. E do Ozzy Osbourne? O medo dele é de perder a relevância, perder a autenticidade, é de ser controlado. Quais são os desejos? O desejo do Ray Charles é ser lembrado como um rei moderno, respeitado, e do Ozzy é continuar sendo o símbolo do rock e da rebeldia. Motivação de compra do Ray Charles e do Ozzy Osbourne. Do Ray Charles, status, significado, prestígio, e do Ozzy, emoção, prazer, identidade. Sistema de crenças, dever, honra e hierarquia para o Ray Charles e para o Ozzy Osbourne. Viva do seu jeito, viva sem regras. É quase o Hakuna Matata lá do Rei Leão. Enfim, o que você fizer para o Ray Charles, o Ozzy Osbourne vai ignorar. E o que você fizer para o Ozzy Osbourne, o Ray Charles vai ignorar. Por quê? Porque quando você fala com a emoção, eles demograficamente são idênticos. E esse é um exemplo sensacional. Apesar de que o Ozzy Osbourne já faleceu, mas eles são um exemplo sensacional porque os dados demográficos são muito parecidos. E o que eu quero, aonde eu quero chegar? Quando você vai fazer a sua segmentação de público, se você quer vender mais em 2025 e 2026 também, é claro, você tem que se preocupar com a segmentação de público. Isso não é só para quem faz tráfego pago, porque a segmentação de público começa no seu criativo. Mesmo que você esteja no orgânico, a maneira que você se comunica, você já está selecionando, fazendo a sua segmentação de público, ok? E a gente vai usar o ChatGPT para nos ajudar a entender esse lado emocional. Somente para resumir aqui, até agora, para a gente ficar na mesma página, o que nós vimos aqui? Você precisa conhecer o seu cliente comprador, quem compra de você. Não só dados demográficos, sexo, idade, onde mora, não. Mas você precisa conhecer os dados emocionais. Por quê? Porque o que move é o sistema límbico, são as emoções e não as razões. Então aqui a gente fecha um ciclo. Entendeu isso? A gente vai passar para a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial vai nos ajudar a potencializar isso. Porque a inteligência artificial por si só, sem personalização, sem direcionamento, ela só vai fazer barulho e barulho muito rápido. É um foguete, mas é um foguete que, se não for direcionado, não te leva para o seu ponto B, não te leva às vendas, não ajuda o seu negócio a crescer. Então você precisa entender isso. Para você entender um pouco mais sobre a personalização, vou usar uma outra analogia, porque isso é bom que ajuda, né, a gente a entender. Imagina que você tivesse um problema no coração.
Você descobriu que tem um problema no coração, você está preocupado. Que tipo de médico você ia procurar? Um clínico geral ou um cardiologista? Ô, Milton, que pergunta é essa, né? É claro que um cardiologista. Por quê? Porque o clínico geral ele é médico também, mas ele é médico do corpo inteiro. E o cardiologista ele é médico do coração. E o seu problema é no coração. O seu chat GPT, a minha pergunta para você é um clínico geral, sabe de tudo, ou ele é um cardiologista especializado em você, no seu modelo de negócio? O seu chat GPT sabe quem você é, o que você faz, o que você vende, por quanto você vende, para quem você vende, como você vende? Se ele souber de tudo isso, ele vai ser um cardiologista. E aí você volta no início da analogia. Você prefere quem? Um clínico geral ou um cardiologista? Você prefere um cardiologista. Então você precisa personalizar o seu chat GPT. Seu chat GPT personalizado ou qualquer outra inteligência artificial, tá? A inteligência artificial personalizada, conhecendo você e sabendo o papel que ela vai ocupar, ela vai te ajudar a fazer o quê? A encontrar os dados emocionais do seu cliente comprador e a criar conteúdo, anúncios, posts, um posicionamento que se conecta emocionalmente com essa turma que compra de você. E aí você vai vender mais em 2025 ainda. Outubro, novembro, dezembro. E aí você vai, de repente, fazer uma campanha de Black Friday sensacional. E aí você vai fazer uma campanha de início de ano, de virada de ano, sensacional, que é um momento muito interessante também, principalmente para quem vende o quê? Curso, educação, treinamento, onde as pessoas estão pensando em quê? Ano novo, vida nova. O chat GPT vai te ajudar nesse sentido, mas, acima de tudo, primeiro, o que você precisa fazer? Treinar o chat GPT, para que ele entenda exatamente quem você é. Eu vou trocar de tela aqui. Eu vou entrar aqui no chat GPT, vou abrir aqui um chat novo, tá? E eu vou fazer a seguinte pergunta. Antes de fazer isso, deixa eu te falar uma coisa. Como que você interage com o chat GPT? Você vai ver que eu vou falar o tempo todo com o chat GPT. E o meu chat GPT, ele tem nome também. Tá? Então, por que falar? Porque você não fica pensando em pontuação, em gramática, em ortografia, em concordância, você só fala. E o que move o mundo e a inteligência artificial não são as respostas, são as perguntas e a maneira que você pergunta. E se você ficar pensando em ortografia, em erro de português, você perde a fluidez da sua pergunta, você perde o raciocínio e o foco. Quando você fala, você se comunica de uma maneira melhor. Então, para a sua comunicação fluir melhor com a inteligência artificial, fale e não escreva. Nem que seja somente no início, até você arrumar as ideias, depois você pode dar sequência escrevendo. Mas a minha recomendação é que você fale, porque vai melhorar a fluidez da sua comunicação. E por que dar nome? Porque quando a gente dá nome a alguma coisa, a gente se apega. E se você se apegar ao ChatGPT ou à inteligência artificial, você vai falar com ele de uma maneira mais destravada. Você viu, se você tem filhos, netos, sobrinhos, você viu aquele desenho Monstros S.A.? É um mundo onde só tem monstros, e eles abrem umas portas e vêm no mundo humano, e assustam as crianças. E assim é que existe energia no mundo dos monstros. Enfim, uma criança vem parar no mundo humano. E aí dois monstros começam a brigar. Por quê? Porque um deles, e na analogia do filme, as crianças são tóxicas, elas são perigosas. E na analogia do filme, um deles dá nome, e o nome que ele dá para a menininha é Bu, uma garotinha pequenininha, engraçadinha. E o outro fica danado, porque ele diz, o Rand, esqueci até o nome agora, mas acho que é o Michael e o Sullivan, isso daí. O Sullivan é um grandão, um monstro grandão, e o Michael Wazowski é um monstro pequenininho. Então o Michael Wazowski fica danado com o Sullivan e diz que quando a gente dá nome, a gente se apega. Você tem um cachorrinho? Qual o nome dele? Duvido que não tenha nome. Você tem um gato? Qual o nome dele? Com certeza tem nome. Um dos maiores erros no mundo, por exemplo, falando de Deus, foi esquecer o nome de Deus. Isso é uma estratégia maligna, porque quando você só chama de Deus, você não se aproxima tanto assim.
mas se você chama pelo nome dele, que alguns chamam de Iavé, Javé, Jeová, aí você se aproxima. Então, quando você dá nome à inteligência artificial, isso não faz a menor diferença para o chat GPT, mas para você faz. Então, dito tudo isso, que você vai me ver agora interagir direto com o chat GPT, você vai ver que eu vou chamar ele de Cláudia, tá? E eu vou falar o tempo todo. Isso é muito mais fácil do que a gente imagina. A primeira coisa que eu vou fazer, vou perguntar quem ele é e quem sou eu, tá? E eu recomendo que você faça a mesma coisa. E você vai ver que ele sabe exatamente, o meu ChatGPT, a Cláudia, sabe exatamente qual o papel dela. Ela é como se fosse a minha cardiologista. Ela não cuida do pé, da cabeça, do braço, da perna, não. Ela sabe que ela cuida do coração, então ela vai focar nisso, entendeu? E ela sabe o que, que eu faço. Ela não imagina que eu sou um advogado, que eu sou um médico, que eu sou um contador, ou que eu vendo pizza, entendeu? Olha só o que, que eu vou fazer. Para você falar, é só você vir aqui, ó, ditar, tá vendo? Tem duas maneiras, ó, ditar, e aqui é uso e modo de voz. Então esse daqui é uma maneira, eu recomendo que você use esse daqui. Então eu vou simplesmente clicar, depois que você acaba de falar, aí aqui onde é voz vai ficar um V, e aí você clica ali, ele vai escrever tudo que você falou, e aí você dá o play. Observa que você vai entender. Oi, Cláudia, quem sou eu e o que, que eu faço? Olha só o que, que ela vai dizer. E aí você vai ver que quando eu preciso que ela crie um anúncio, que ela crie, olha só, ela transcreveu, agora é só dá o play, tá? Quando eu preciso que ela faça qualquer coisa, ela vai saber o que é exatamente que eu faço e vai poder me ajudar melhor. E aí eu não tenho respostas rasas, respostas genéricas, eu tenho respostas focadas. Olha só. Oi, Milton. Eu não falei que meu nome era Milton. Você é especialista em inteligência artificial e automação de conversa e o seu foco é ajudar pessoas comuns e empreendedores com mais de 40 anos a ganhar tempo, dinheiro e produtividade com IA, mesmo que eles não sejam bons com tecnologia. O seu diferencial é que você não ensina a IA de forma técnica ou complicada, e sim de forma prática, estratégica e voltada para o resultado financeiro real. Você mostra como usar o ChatGPT, automações e empilhamento de funis automáticos de venda para criar negócios mais leves, lucrativos e previsíveis. Em outras palavras, você ensina o público 40 a mais a viver no modo IA ativado, usando automação e inteligência artificial para vender, atrair clientes e ter liberdade de tempo. Aí ele faz uma pergunta no final. Percebe como é que o meu ChatGPT está personalizado, treinado, focado? Agora eu vou perguntar, ele sabe quem eu sou. Agora eu vou perguntar quem ele é. Olha só, qual o papel dele, né? Cláudio, agora me fala de você. Quem é você? Qual é o seu papel aqui na minha estratégia, na minha empresa? Aí ele vai transcrever. Aí a gente vem aqui e dá o play. Perfeito, Milton. Eu sou a Cláudia, sua parceira estratégica digital. Uma mistura de estrategista de venda high ticket, coprodutora de conteúdo de autoridade e consultora de posicionamento com foco em inteligência artificial e automação. Meu papel dentro dessa estratégia é pensar e executar junto com você o plano completo de comunicação, posicionamento e venda. Percebe como é que, dessa maneira, eu não vou ficar lendo aqui para essa aula não ficar extensa, mas ela sabe exatamente o que ela precisa fazer para me ajudar. A fazer o quê? A me conectar com o emocional de quem compra de mim. Por quê? Porque eu não tenho Spock para vender, eu tenho seres humanos. Aí a gente lembra do soldado Ryan, lembra do Spock, lembra do bombeiro. A gente precisa conectar com a emoção. Então o que, que eu vou fazer? Olha só, o meu ChatGPT já sabe de tudo isso. Deixa eu te mostrar aqui aonde você faz isso, né? Então não adianta eu seguir aqui com a aula. Aonde você treina o seu ChatGPT? Aqui, ó, à esquerda, aqui embaixo, tá vendo? Milton Tavares Marketing. Tá vendo onde tem a minha foto? Se você está no celular, você procura onde está a sua foto e aí você vai clicar. E olha só, às vezes isso aqui muda de lugar. Já teve aqui em cima, na esquerda, na direita. Hoje está aqui na esquerda, embaixo. Então você vai vir aqui, vai clicar, vai aparecer esse menu e você vai vir em personalização. Tá vendo aqui, ó? Clicou em personalização e aparece esse outro menu com várias funções. Não tente olhar, conhecer tudo isso, foca nisso que eu estou te mostrando aqui.
Primeira coisa, habilitar a personalização. Se isso aqui estiver desligado, nada vai funcionar. Então você tem que ligar aqui. Personalidade do ChatGPT. Aqui você diz se você quer ele padrão, cínico, robótico, ouvinte ou nerd. Eu deixei padrão. Aí você tem dois campos. O primeiro, instruções do ChatGPT. Como que ele funciona? Qual a função dele? Aqui que você diz que ele é um cardiologista. Ok? E depois aqui embaixo, ó, você vem descendo, sobre você. Aí você bota aqui o seu nome, sua ocupação, e você fala sobre você, o que você vende, enfim. Aqui, ó, eu vou dar uma passada voando aqui para a gente não perder muito tempo. Ó. Eu botei assim, instruções personalizadas. O ChatGPT deve se comportar como Cláudia, uma estrategista digital experiente em vendas de produtos e serviços high-ticket nas redes sociais, com foco em conteúdo informativo de autoridade, seguindo os ensinamentos do Érico Rocha. Eu faço lançamento e ele sabe tudo de lançamento, então eu coloquei isso aqui. E o ChatGPT sabe quem é o Érico Rocha. Cláudia é especialista em inteligência artificial e automação de conversa. Fala de forma profissional. E aí vai. O que eu botei aqui? Eu botei o que eu espero da inteligência artificial. Qual a profissão? Então, se você vai usar a inteligência artificial para te ajudar a vender, a divulgar, então você tem que dizer isso para ela. Aí aqui embaixo você vai dizer se você quer um estilo de conversa conversador, perspicaz, super direto, encorajador, ok? Aí você escolhe uma, vai botar aqui o seu nome, apelido, sua ocupação, eu botei ensino sobre automação de conversa e inteligência artificial. Mais sobre você. Eu botei aqui, meu nome é Milton Tavares, eu ajudo pessoas comuns com mais de 40 anos, empreendedores, aí você vai botar tudo aqui sobre você, sobre o que você vende. Olha só, não quero criar conteúdo genérico ou de entretenimento. Não estou aqui para fazer piada. Quero focar em conteúdo informativo, com autoridade, que gere conexão direta comigo, não entre seguidores, e que posicione meus produtos e serviços como o caminho mais inteligente para alcançar resultados reais. Estou estruturando campanha, lançamento, produtos digitais, tarará, tarará. E é isso. É assim que você treina o ChatGPT. Olha só, eu vou apagar esse ponto, você vai ver. Por que eu vou fazer isso? Ó? Aqui embaixo não tem nada, tá vendo? Então eu vou apagar esse ponto só para ter o que salvar, para você ver, ó, salvar, tá vendo? Se você fez tudo isso, não vier aqui salvar, nada vai adiantar. Aqui, ó, foi tudo salvo. Primeiro dever de casa para você, então, qual é? Personalize o seu ChatGPT. E não tenha medo, que isso aqui você pode revisitar quantas vezes você quiser. Isso aqui é no plano gratuito. Não tem desculpa para não fazer isso. Faça hoje, é minha recomendação. Você pode fazer, mais tarde você lembrou de alguma coisa, você vem aqui e edita. Amanhã, daqui uma semana, daqui a um mês, você pode editar quantas vezes você quiser. E quanto mais você refinar as informações que você coloca aqui, mais cardiologista e menos clínico geral vai ser o seu ChatGPT. Enfim, dito tudo isso, vou aqui abrir um novo chat e vamos começar a fazer o quê? A entender as características emocionais de quem compra de mim. E é isso que você vai ter que fazer. Você vai primeiro treinar o seu ChatGPT e depois você vai seguir esse passo a passo aqui. Você vai ver, eu vou falar aqui o tempo todo com ele e ele vai me dar tanta informação que vai explodir tua cabeça. Você não precisa fazer isso tudo de uma vez. Mas eu vou te mostrar aqui o passo a passo completo para que você consiga, ainda em 2025, vender mais, alcançar mais resultados. Eu já te recomendo pensar em Black Friday, pensar em fim de ano, enfim. Eu primeiro vou perguntar para o ChatGPT assim, para a Cláudia, no caso, né? Cláudia, me fala, quais são as características emocionais da minha persona? Tipo assim, dores, medos, desejos e objeções. O que eu quero descobrir? O que preocupa? Deixa eu dar o play aqui, a gente vai falando. O meu cliente, né, meu cliente comprador, quais são os medos que ele tem? Quais são os desejos? Para que eu quero descobrir isso? Para que eu possa criar um posicionamento, criar uma comunicação que fale dessas coisas. Então ele botou aqui, ó, perfil emocional da persona. Persona, no caso, é seu cliente comprador, tá? Na linguagem do marketing. Dores, o que incomoda no presente? Ó? Sensação de estar ficando para trás, cansaço mental e físico, falta de clareza e direção, sobrecarga de informação, medo de perder relevância, sensação de estar sozinho na jornada digital, frustração com promessa vazia. Você já pensou em alguma dessas coisas ou em todas?
a maioria dos meus alunos chegam com essas preocupações na cabeça, porque tenta uma coisa, tenta outra, não consegue, não conquista, vê outras pessoas dizendo que conquistou, se sentem frustrados. Então aqui ele já trouxe um mapa das dores. E aí vem aqui com medos, ó. O que paralisa o futuro? E se eu não conseguir? É o medo que tem. E se eu investir e não tiver retorno? E se for complicado demais para mim? As pessoas têm medo de tecnologia. Aqui, para e pensa, está falando do meu cliente, tá? Então você vai ter respostas diferentes, porque vai falar do seu cliente, baseado no que você personalizou. Ele traz aqui os medos, desejos, o que que motiva? Ganhar dinheiro com algo novo e inteligente, ter mais liberdade de tempo, ser reconhecido como alguém moderno, usar a inteligência artificial para simplificar. Está vendo que em momento algum o desejo é vender? Não é. O desejo é outro. E aí você vai pegar isso daqui e vai criar o quê? Anúncios, conteúdos baseados nisso. Objeções. Por que que o Joãozinho comprou o curso de inteligência artificial com o outro lá, com o concorrente, não comprou comigo? E aí você vai ver aqui as objeções e você vai matar ou enfraquecer essas objeções. Tradução na prática, a minha persona, né? Você quer o quê? Sentir orgulho, autonomia e segurança. Quer provar para si e para outros que ainda está no jogo, mas sem o peso de aprender algo técnico demais. Quer alguém de confiança, que simplifique o caminho, mostre atalhos e dê clareza. Não é isso que você quer? Alguém que te mostre a direção de maneira simples e clara? É só isso? Sem ficar inventando, enrolando muito? Então, com isso daqui, olha só o que ele continua aqui. Ó. Quer que eu organize isso visualmente? Eu não vou seguir aqui, porque eu tenho um outro passo a passo para mostrar para vocês, didático. Tá? A maneira que se ensina para criança é diferente para adulto. Para criança é a pedagogia e para adulto é a andragogia. Então, eu não vou seguir isso daqui, senão vai ficar muito criança. Então, eu quero uma coisa muito mais prática e eficiente nessa aula. O que eu vou perguntar depois disso? Eu recomendo que você siga esse passo a passo. Assiste essa aula várias vezes, você vai ter o vídeo, tá? E assiste para você fazer esse passo a passo. Isso vai te ajudar. Eu vou vir aqui novamente. Cláudia, pensando na neurociência, me fala, pensando lá no sistema límbico, do neocórtex, dentro da minha persona, quais são as características emocionais mais fortes? O que de fato move a minha persona a nível emocional? Vou dar o play. Ele já me disse aqui dores, medos, desejos, mas o que eu perguntei aqui agora? Eu quero saber aquela dor mais latente, mais forte. Eu quero bater nessa dor, nesse desejo. Para quê? Para me conectar com quem compra de mim. Aí ele botou aqui, ó, excelente pergunta, Milton. Agora você está entrando no nível estratégico do jogo, das emoções que compram antes da razão justificar. Aí, parará, visão geral neuroemocional da tua persona, sistema límbico, tarará, identidade, o que é emoção matriz, gatilhos límbicos associados, segurança, controle. Ele faz aqui um mapa completo, a liberdade, tempo, neocórtex, no caso a razão, né? Como que justifica, faz sentido o investimento, tarará. Ele fez olha só, é sensacional, gente, eu não consigo me acostumar com isso, eu não pedi para fazer um gráfico dessa maneira aqui, uma tabela, né? E ele fez. Milton, ponto de virada emocional da tua persona é passar de quem teme a IA para quem comanda a IA. Esse é o arco emocional. Aí quer que eu te ajude? Não, não quero não, eu vou seguir aqui com aquilo que eu pensei. O que a gente está fazendo? A gente está construindo um mapa da minha persona. Você vai ter respostas diferentes, vai construir o mapa da sua persona. Para quê? A gente depois vai salvar isso na memória para que ele possa usar em todas as campanhas, anúncios, tudo que você vai fazer conteúdo para vender mais ainda em 2025. Olha só, vou fazer mais uma pergunta agora. Cláudia, me fala, quais são os erros que a minha persona, que o meu lead comete e que impedem ele de alcançar os resultados que o meu produto entrega? Se eu ensino como ganhar tempo, dinheiro e produtividade usando a inteligência artificial, o que eu perguntei aqui? Quais são os erros que o meu cliente, que você comete e que te impede de alcançar resultados? Aí ele botou aqui, ó, excelente ponto, Milton, porque mostrar os erros do lead é uma das formas mais poderosas de gerar consciência e autoridade. Ele entra aqui na questão de funil de vendas, né? De topo de funil, meio e fundo de funil, isso aí é uma outra história, mas é muito importante.
Os 7 erros que o teu lead comete: ao esperar entender tudo antes de começar, acreditar que AI é coisa de jovem, consumir conteúdo sem ter um método, isso aqui é péssimo, você fica obeso de informação. Então eu já estou entendendo que isso daqui são as coisas de que eu preciso falar, que eu preciso me preocupar, que eu sei que travam muitas pessoas. Achar que vai economizar fazendo tudo sozinho, focar na ferramenta em vez de no resultado. Bom, aqui que continua, né? E aí faz novamente aqui uma tabela mostrando quais são os erros que existem. Olha só como é que é interessante. Ele colocou aqui o tipo do erro, a emoção, medo, insegurança, ansiedade, escassez, distração, impaciência, a consequência desse erro e o que, que o meu produto resolve. Fala para mim. Quanto custaria um profissional para te dizer isso? Isso aqui é o ChatGPT gratuito. É sensacional. Você precisa desenvolver a habilidade de usar essa ferramenta. Para pensar o seguinte: imagine que alguém te desse uma caixinha de ferramenta de instrumentos cirúrgicos. Então você tem os instrumentos, as ferramentas. Você sabe fazer uma cirurgia? Ter a ferramenta não é sinônimo ou significado de que você sabe usar essas ferramentas. O ChatGPT está na mão de todo mundo. Mas qual é o nível de habilidade para usar o ChatGPT direcionado dessa forma? É isso que você precisa desenvolver, essa habilidade. E está tudo aqui, não estou escondendo nada para você. Eu vou fazer outra pergunta, ele continua aqui falando várias coisas. Olha só o que eu vou falar aqui agora. Isso aqui é uma sequência que você precisa fazer, ok? Para que você tenha um mapa emocional da sua persona. Agora eu vou perguntar o seguinte, ó. Cláudia, quais são os inimigos em comum responsáveis pela dor e pela não conquista dos sonhos de quem compra de mim? E aí, você, quando entende quem é o inimigo em comum, você consegue uma conexão extraordinariamente também emocional. E ele vai mapear aqui os inimigos em comum. Excelente, Milton. Agora você está entrando na camada de narrativa de movimento. Quando a gente fala de inimigos em comum, a gente está falando de algo muito mais poderoso do que um obstáculo. É o antagonista emocional, olha, que une você e a sua audiência no mesmo lado da mesa. Então eu me coloco, quando eu falo do inimigo em comum, eu me coloco do lado dele, eu te entendo, eu me coloco do seu lado, porque isso realmente atrapalha, mas vamos resolver. Então, identificar o inimigo em comum é fundamental. Se você está aqui na Balner, por exemplo, na plataforma Balner, vendendo treinamentos, cursos, e você está focado em quê? Em desenvolvimento pessoal, em alguma profissão, qual é o inimigo comum desse nicho específico? O ChatGPT vai te ajudar nesse sentido. E ele trouxe aqui os inimigos em comum que bloqueiam, no meu caso, o marketing de esperança, que é quando você posta e fica rezando para ver se aquilo vai converter, vai dar resultado. Você não tem estratégia, você não se comunicou com o lado emocional, enfim, isso aqui é um inimigo em comum. No meu caso, excesso de informação, falta de clareza, olha só, a correria, que rouba o tempo, e ele dá não só a mentalidade de escassez, ele explica o porquê das coisas. Então, mesmo você não tem uma formação de marketing, eu comecei a estudar marketing na Escola Superior de Propaganda e Marketing quando eu tinha 19 anos de idade. Então, eu já direciono as coisas de uma forma certa para atingir o meu objetivo. É por isso que eu digo assim, siga esse passo a passo. Isso eu não tirei do nada. Existe uma estratégia em cada pergunta que eu estou fazendo aqui. Está tudo aqui para você. Você vai ter essa aula gravada para você assistir quantas vezes você quiser. Aí ele vem aqui e faz novamente uma tabela mostrando os inimigos em comum, a emoção, sempre focando na emoção, o efeito que tem e como que o meu produto pode resolver. Por que ele fala isso? Porque ele me conhece, sabe o que eu vendo, quanto eu vendo, qual é o meu posicionamento, enfim, ele está treinado em mim, no meu modelo de negócio, ok? Vamos continuar. O que eu vou falar agora? Eu vou falar sobre uma coisa muito importante, que chama-se mecanismo único, que é o quê? É o diferencial do meu negócio, tá? Então, olha só o que eu vou perguntar aqui agora. Cláudia, me ajuda agora a criar um mecanismo único capaz de me diferenciar dos meus concorrentes. E depois eu quero que você crie uma narrativa envolvente que transforme esse mecanismo único em uma narrativa poderosa para usar como título ou headline de posts, destacando a diferença e o valor e o resultado final do meu mecanismo único.
Você descobrir o seu mecanismo único, aquilo que é único, que só você tem, é difícil. Mas quando você usa o ChatGPT treinado, é isso aqui, é você falar isso, apertar o play e ele já te mostra qual é o seu mecanismo único. Gente, eu não sei o que você acha disso. Eu não consigo me acostumar. Então ele disse aqui, ó, perfeito, Milton, esse é o passo que separa quem vende método de quem vende mais um curso. É horrível dizer que você é vendedor de curso, né? Você que trabalha na plataforma da Balner, você é um vendedor de curso? Não, você vende um método. Quando você cria um mecanismo único, você deixa de disputar por preço e passa a disputar por percepção de valor. E aí ele começa aqui a falar de mecanismo único. Não dá para a gente ficar lendo tudo isso, até porque isso aqui tem a ver com o meu negócio. As suas respostas serão diferentes, ok? E aí, por fim, o que eu vou fazer agora? Já sei tudo isso aqui, eu vou começar a entrar agora na parte de objeções mais fortemente. Então, eu vou pedir para ele ir fundo na parte de objeções, porque se você não quebra, não enfraquece as objeções, você também não vende. Tá? Então, eu meio que já entendi aqui quem é a minha persona emocionalmente, qual é o mecanismo único do meu negócio para atingir essa persona. Agora, vamos entrar um pouco mais nas objeções. Vou dar o ditar aqui. Cláudia, vamos falar agora um pouquinho sobre objeções. Monta para mim agora a árvore de objeções da minha persona. Quais são as maiores objeções, mais fortes, para que eu possa enfraquecer e, quem sabe, até eliminar essas objeções nos meus conteúdos. E pensa assim, você fala, tá? Não fica preocupado, você está num diálogo. Imagina que o ChatGPT é como se fosse um colega de trabalho, só que um colega muito esperto e que nunca vai achar você chato. Essa é a diferença. Nunca vai achar que você é burrinho, que você não entendeu. Nunca vai achar que você quer modificar as coisas várias vezes e se cansar disso. Esse é o ChatGPT. Olha o que ele botou aqui. Ó. Excelente, Milton. Agora estamos mexendo nas raízes emocionais que travam a compra e não apenas nas desculpas de superfície. O que são desculpas de superfície? Não tenho tempo. Não tem prioridade. Eu não tenho dinheiro. Não, você também não tem interesse. Você não viu o valor. Né? E são objeções, né? Meu marido não sei, minha esposa não sei, meu pai, minha mãe, meu sócio. Então, essas são desculpas de superfície que escondem a objeção, a raiz emocional. E é isso que ele está arrumando aqui para a gente. Olha só, a árvore de objeções da sua persona. Medo de não ser capaz, medo de perder dinheiro, tempo, medo de se frustrar de novo. Não é isso que te impede de entrar em vários cursos, treinamentos, mentorias? Eu tenho uma mentoria que custa R$ 5.000. Você daria R$ 5.000 se não tivesse certeza de que isso vai te ajudar? Eu tenho uma outra que custa 10 mil. Eu tenho uma outra que custa 18 mil. Mas se eu te ofereço o meu low ticket de R$ 17, aí esse medo aqui, ó, ele desaparece. Porque se você também tem medo de perder R$ 17, aí fica difícil você crescer profissionalmente, né? Então, para a maioria das pessoas, a objeção de dinheiro, de perder dinheiro, de perder tempo, é muito grande. É uma objeção normal que as pessoas têm. E existe estratégia para você contornar isso. Para você fazer com que a pessoa entenda, veja valor e confie naquilo que você vende. E eu espero que o que você vende seja realmente confiável e de valor, né? Isso aí é o básico, né? Qualidade é o básico. A gente vai falar de coisas além disso, né? Bom, então ele trouxe aqui o tronco na minha raiz, da minha árvore de objeções, aqui o galho, e ele vai aqui, ó, galho 1, galho 2, galho 3. É muito bem explicado. É impossível você usar tudo isso daqui, treinar o ChatGPT, usar tudo isso daqui, pegar tudo isso que eu vou te mostrar aqui ainda, aplicar e não vender mais. Por que você não venderia? Você é o boladão da parada? É o último biscoito traquinas do pacote? Não. O mundo está contra você? Não. Você caiu na Shadowban do Instagram? Provavelmente também não. Você só precisa desenvolver a habilidade de se conectar emocionalmente com quem compra de você. E o ChatGPT é a chave para isso, ok? Vimos aqui então a questão da nossa árvore de objeções.
O que que eu vou falar para ele aqui agora? Olha só, isso aqui está aqui galho 6, são vários galhos. Resumo a tabela. Eu vou falar para ele aqui assim agora, olha. Ele não vai fazer porque a minha memória está cheia, tá vendo aqui? Mas faça isso, ó. Cláudia, agora pega todas essas informações importantes e relevantes para saber quem é a minha persona, quem compra de mim, e grava na sua memória para que a gente possa usar em todos os outros conteúdos, anúncios, propagandas, campanhas publicitárias que nós formos fazer. Aí vou dar o play. Milton, perfeito. Essa é uma das decisões mais inteligentes que você poderia tomar agora, mas aqui vai um ponto técnico. Eu não consigo gravar novas informações na memória permanente. Ela está cheia no momento. Tá vendo aqui? E como é que você resolve isso? Então, vou dar um parênteses aqui na aula só para te mostrar, porque vai que a sua memória está cheia, né? Você vai vir aqui, no mesmo lugar da personalização, aqui embaixo à esquerda, embaixo, clicou. Você vai vir aqui, ó, em personalização novamente. Aqui, ó. Memória, tá vendo? Ó, 100% cheia. O que que você vai fazer? Você vai clicar aqui em gerenciar. E aí tem todas as memórias aqui, ó, e tem uma lixeirinha aqui do lado. É só você apagar, tá vendo? E aí você vai apagar aquilo que não é relevante para você, para o seu negócio. E aí você vai ter mais memórias. É igual você faz, por exemplo, com o seu telefone celular. Quando o seu celular está cheio de fotos, cheio de vídeo, você tem que ir lá e dar uma apagada para melhorar, ok? Então, informações já apagadas e salvas, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos entrar na parte de criar conteúdo, criar anúncio. Se você vai vender mais em 2025 ainda, né? Você precisa de criar conteúdo e você precisa fazer anúncio, quer seja no orgânico, quer seja no tráfego pago, ok? Então vamos entrar agora nisso. Primeiro ponto foi o quê? Marca isso. Treinar o ChatGPT. Segundo ponto, conhecer e definir quem é a sua persona, características emocionais, e todas essas que nós vimos aqui. Agora o terceiro ponto, a gente entra na parte de conteúdo. Então vou clicar aqui. Cláudia, vamos agora criar uma estratégia de divulgação completa, com um funil de marketing e um outro funil de vendas, baseado nessa persona. Porque funil de marketing é uma coisa, é para atrair pessoas, funil de vendas é outra coisa. Então a gente já dá a informação e aqui, perfeito. Agora sim a gente entra no coração da operação, a engenharia da aquisição e monetização. E ele vai fazer aqui, ó, funil de marketing, do cético ao convencido. Por quê? Tem gente que está com nível de consciência alto, outro baixo, uns acreditam, outros não, e ele vai pegar todo mundo. Olha aquilo que eu te falei de funil, ó. Topo de funil, aí ele vem falar aqui, ó, meio do funil, e depois aqui ele vai botar o fundo do funil. Olha lá. Enquanto ele escreve, o que é isso? O topo do funil é quem está completamente alienado. Não sabe, no meu caso, quem está no topo do funil sabe que a inteligência artificial existe, mas acha que não é para ele. Então, o topo do funil, onde está todo mundo. O meio do funil é quem sabe que a inteligência artificial existe e sabe que ela pode ser útil. E no fundo do funil é quem sabe que ela existe, sabe que ela pode ser útil, que ela precisa da inteligência artificial e sabe do meu produto, sabe que eu vendo isso, que eu tenho essa solução, entende? Então a comunicação é diferente para quem está aqui em cima, sem consciência, meia consciência e total consciência. E às vezes você criar conteúdo, você vai criar conteúdo para fazer quem está aqui em cima e descendo, até chegar aqui e comprar de você. Tudo isso são estratégias que o ChatGPT faz para você. Como eu te falei, isso aqui é o ChatGPT gratuito, e aí chegou no limite. Aí o que acontece? Nada. É só você vir aqui, ó, e desligar. Você vai continuar trabalhando, ok? Então ele continua aqui fazendo a etapa do funil, agora o fundo do funil. Esse era o funil de marketing, agora o de vendas, ó, oferta principal, upsell, downsell. Você sabe o que é isso? É só você perguntar se você não sabe. O que é upsell? O que é downsell? É a mesma coisa do McDonald's lá. Quando você compra um hambúrguer, ele te oferece, e uma batata pequena, ele te oferece a média. São estratégias para aumentar o ticket. Isso aqui é sensacional. E ele tem tudo isso aqui para você, olha só. Enfim, a linha mestra da estratégia, ele está criando toda uma estratégia. Quanto custaria um profissional para trazer isso para você focado no seu negócio cirúrgico?
como um cardiologista, não como um clínico geral. Para pensar nisso. É sensacional. O que eu vou pedir agora? Olha só. Cláudia, vamos agora organizar um calendário de conteúdo baseado em tudo isso para uma semana. E ele vai me dizer o que eu faço na segunda, o que eu faço na terça, baseado nessa estratégia de marketing e de vendas que ele colocou. Vou dar o play. E ele já começa. Perfeito, Milton. Agora a gente vai transformar toda a estratégia em conteúdo real, planejado e sequencial. Qual o objetivo? Atrair e engajar o topo do funil, nutrir e educar o meio do funil e preparar o fundo do funil para a conversão. Percebeu aqui o caminho aqui de compra? É isso aí. A jornada aqui, né? Calendário, ele bota aqui, ó, segunda-feira, o que você tem que fazer? Ó, Rio, vídeo curto, terça-feira, carrossel, quarta-feira, uma aula curta ou um Reels educativo, quinta, sexta, tá tudo aqui. As suas respostas serão diferentes e tem que ser diferentes, porque tem que ser focada no seu modelo de negócio. Ok? Ele continua a estratégia por tipo de conteúdo, topo, meio, fundo, observações estratégicas, parará, ele continua aqui. E se você for dar a linha aqui na pipa, aqui, ó, ele vai falando muito mais coisa, tá? É que aí a aula vai ficar gigantesca, né? Então a gente não quer isso. O que eu vou pedir agora? Agora eu vou pedir uma estratégia mais focada. Olha só o que eu vou pedir. Cláudia, está ficando muito legal. Pega agora o desejo mais forte da minha persona e cria um título que seja impossível da minha persona ignorar. A minha intenção é a seguinte, eu vou criar um post de 6 segundos apenas, com esse título que você vai criar. E esse post vai mostrar esse título e depois vai aparecer assim, ó, leia na legenda ou saiba mais na legenda. A ideia é que a pessoa fique presa na legenda, lendo uma legenda grande e longa, enquanto o vídeo passa várias vezes no fundo, porque ele só tem 6 segundos. O que irá agradar o algoritmo da rede social, vai aumentar o meu engajamento e a minha distribuição. Para a gente definir bem, cria 10 variações para definirmos o melhor título. Essa estratégia é sensacional. O engajamento ele explode. E o ChatGPT faz isso tudo para você. Isso você pode fazer até no Canva, tá? Só com texto, é bem tranquilo. Ele botou aqui, ó, 10. Ganhe dinheiro com IA mesmo sem entender nada de tecnologia. Qual é a ideia? É trabalhar isso daqui e definir um. E aí, a partir desse um, a gente faz aquilo que quer. Deixa eu até dar uma parada aqui, eu vou falar no final da aula sobre isso, mas um dos maiores erros de quem usa a inteligência artificial é usar 100% sem pensar. Existe o princípio de Pareto. O que é o princípio de Pareto? É o 80-20. Aplicado na inteligência artificial, o princípio de Pareto é assim, eu vou pegar agora isso daqui e não vou dar como pronto, como 100% feito. Eu vou ler isso daqui. Como dobrar sua produtividade usando IA sem esforço? Será que isso conecta mesmo? O que eu, Milton, acho? Eu conheço a minha persona. Será que isso vai? Você não precisa ser expert para lucrar com inteligência artificial. Essa palavra lucrar, é isso que ele quer? O jeito prático de ganhar produtividade e dinheiro com IA. Então você vai fazer uma curadoria aqui e você vai escolher um. Mas faça isso, tá? O que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar o primeiro, só para a gente dar sequência na aula, tá? Então aqui, ó, tá o número 1, né? Então eu vou falar assim para ela. Cláudia, ficou legal. Vamos pegar a ideia número 1 e criar agora uma legenda. A legenda precisa ser longa, mas fácil de ler. Use emojis para humanizar o texto e siga a estrutura DPS, dor, problema e solução. No final dessa legenda, quero que você coloque um CTA dizendo assim, clique na bio. Pegue todos esses prompts que eu estou colocando aqui, falando, e repete, usando o seu ChatGPT treinado. O que eu pedi aqui para fazer? Uma legenda que seja grande o suficiente para o meu vídeo de 6 segundos ficar rolando no fundo, mas a pessoa tem que ler. Então, ela tem que ser envolvente. E essa estratégia da estrutura de copy DPS, você fala da dor, é uma emoção, chama atenção, e você fala, então, do problema que aquela dor traz e depois da solução. Existem outras estruturas de copy, como a AIDA, você atrai, né, você mantém o interesse, fala do desejo, depois você faz o CTA. São estruturas de copy que eu ensino nos meus treinamentos. Por que eu ensino isso? Porque funciona. Porque ajuda a
É uma estrutura de copy que ajuda o emocional do seu cliente a caminhar, a prender ali. Porque se você não prende a atenção em poucos segundos, o cliente vai embora. Se você prende a atenção, mas você não consegue reter essa atenção, ele vai embora também. Então existe toda uma estrutura para que a pessoa assista o seu vídeo ou o seu carrossel, veja o seu anúncio e leia ele inteiro, ok? Aqui está a legenda, ele fez uma legenda grande, você pode dizer que a variação, você quer maior, menor, aí você vai ter que aplicar o princípio de Pareto aqui e fazer o quê? Ver se isso aqui realmente faz sentido para você, ok? E aí você vai fazer o que aqui agora? Vai dar sequência, você vai pedir um carrossel, você vai pedir ideia de anúncio estático, dependendo do teu trabalho, vamos supor, no meu caso, se eu quiser fazer um e-book, eu posso pedir para ele me dar a estrutura de um e-book, eu vou conversando com ele, colocando esse e-book do meu jeito. Se eu trabalho dando aula, eu posso pedir para ele me criar a estrutura de uma aula. Enfim, você faz o que você quiser aqui. Se você vai gravar um vídeo, pede o roteiro do vídeo, ele vai fazer o roteiro do vídeo para você. Ok? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pedir para ele criar uma campanha de Black Friday. E a minha pergunta, olha só, olha para mim. Nós estamos no início de outubro, Black Friday é final de novembro, última sexta-feira. Mas aqui no Brasil, ela começa em outubro. A maioria das pessoas já estão falando em Black Friday. Você já pensou em Black Friday? Olha só o que eu vou falar aqui sobre Black Friday. Eu recomendo que você faça isso, porque é uma oportunidade de você dar um gás no seu orçamento, no seu fluxo de caixa. Olha só o que eu vou falar aqui para o ChatGPT. Cláudio, eu quero que você crie agora uma campanha estratégica para usar na Black Friday. Me faça as perguntas que você precisar para que a gente junto crie uma Black Friday disruptiva e irresistível para o meu avatar. Isso aqui é uma estratégia muito legal. Você pede para que a inteligência artificial te pergunte, porque às vezes, vamos imaginar, o que eu vou botar na Black Friday? Você vai ficar pensando nisso? Usa a inteligência artificial, bota ela para pensar, entendeu? Então, olha só, eu vou responder novamente, meio rápido, para que a nossa aula não fique gigantesca. Olha só, ele botou aqui 10 perguntas, 10 perguntas, e eu vou responder de qualquer jeito, tá? Mas você tem que responder direito, para que realmente isso aqui funcione, né? Então, olha só, ele destacou sobre a oferta, né? Como é que vai ser, sobre o público, funil, urgência, escassez, comunicação. Então, vamos lá. Eu vou lendo aqui literalmente e respondendo na hora. Você vem aqui no ditar. Ok, Cláudia, vamos aqui às perguntas do primeiro tópico sobre o produto e a oferta. Qual produto ou serviço você quer colocar na Black Friday? Vou colocar a minha mentoria de R$ 5.000. A segunda pergunta, vai ser uma oferta única ou vai ter combo, bônus exclusivo? Vai ter sim um bônus exclusivo para Black Friday. A pessoa vai comprar a mentoria de 5.000 por 3.500 e ela ainda vai ganhar, em vez de 3 meses, 6 meses de acompanhamento direto comigo. Isso é só na Black Friday. Terceira pergunta, qual será o desconto ou a condição especial? Acabei já respondendo, Cláudia, de cima, né? Mas o desconto é esse, a condição é essa que eu te falei acima. Tópico 2, sobre público e funil. Você quer focar em novos leads, alunos antigos ou ambos? Eu quero ambos. Pergunta 5, qual é a principal objeção que você quer quebrar? Não sei se funciona para mim. A maioria das pessoas tem medo porque acha que talvez não vai dar resultado, vai gastar dinheiro, tempo e não vai dar retorno. Então, acho que essa é a principal objeção. Terceiro tópico, sobre urgência e escassez. A campanha vai ter tempo limitado, estoque limitado? Sim. Tempo limitado, 1 semana de Black Friday só. Comprou nessa semana, comprou. Não comprou, perdeu. Pergunta 7. Queremos criar gatilhos de urgência mais prova social ou deixar mais leve. Pode criar gatilho de urgência, porque vai ser só 1 semana, e prova social também. Tem vários vídeos, eu posso usar eles também. Tópico 4. Sobre comunicação. Qual será o tom da campanha? O tom da campanha vai ser tipo direto ao ponto, usando storytelling. Pergunta 9. Queremos usar conteúdo pré-lançamento para aquecer? Sim, eu quero fazer um conteúdo pré-lançamento para aquecer os leads, criar expectativa, criar desejo, curiosidade até chegar a semana da Black Friday. E ponto 5, sobre o pós-venda. Depois da Black Friday, você pretende oferecer o upsell de mentoria ou recorrência? Por hora não, só Black Friday mesmo. Percebe?
quando você fala, como é mais simples, o ideal aqui é você pegar e pensar em cada pergunta dessa, e aí depois você responde falando também ou escrevendo, não faz diferença. Mas percebe como é que é fluido? Como é que você se destrava fazendo isso? Recomendo isso, tá? E essa campanha, se você achou interessante, é a que eu vou usar, tá? Não nesses termos que eu falei de qualquer jeito, mas eu vou fazer uma oferta sensacional de Black Friday, onde eu vou pegar a minha mentoria de 5.000, eu vou deixar ela por 3.500, eu nem falei isso aqui, porque eu não lembrei na hora, eu estou fazendo aqui só para dar velocidade na aula, eu vou parcelar ela em 3 vezes. A pessoa, em vez de ter que pagar 3.500, o que custava 5, vai custar 3.500, e ela não vai pagar nem 3.500, ela vai pagar 1.500 pelo primeiro mês de mentoria. E se ela achar que faz sentido, vamos que ela resolveu todas as dúvidas dela, ela não precisa mais de acompanhamento, ela para aí. Ela continua tendo acesso a todo o conteúdo, que a minha mentoria vem junto, um monte de aula gravada, e ela vai ter acesso a tudo isso, mas ela para aí. Ela não vai precisar ficar pagando mais até fazer os R$ 3.500, entendeu? Então essa vai ser a minha oferta. De onde eu tirei isso? Conversando com o ChatGPT. Então tá aqui, toda a minha estratégia de funil, olha só, conteúdos, rio, carrossel, e-mails que eu tenho que mandar, a dia 1º, a semana da Black Friday, 7 dias, o que eu tenho que fazer em cada dia, a estrutura da mensagem, modelo DPS, tá tudo aqui, ó, gatilhos principais, fluxo de funil de marketing de vendas, CTA principal. No final botou assim, ó, se você quiser, Milton, posso criar agora todo o roteiro de post, story, reels e e-mails para cada dia. Quer que eu faça? Eu não dei bola para isso daqui, porque senão a aula fica grande, nas outras respostas. Mas eu vou só te mostrar aqui, ó. Eu vou botar aqui, ó, sim. Aí eu vou escrever aqui que é mais fácil. E o que ele vai fazer? Olha só, ele vai fazer o roteiro, a sequência de tudo para mim. Eu, do fundo do coração, de verdade, eu espero que você esteja entendendo o motor turbinado que isso aqui é na sua estratégia de vendas. Eu espero que você esteja entendendo como é que você pode usar isso e como que não tem mistério. Fala para mim, qual a dificuldade de fazer isso que eu estou fazendo aqui? E eu estou fazendo acelerado, porque senão a gente fica aqui uma aula gigantesca de várias horas. Eu não quero isso. Eu quero uma aula mais dinâmica, mais rápida, ok? Está aqui então tudo aqui, o que eu preciso fazer para ter uma Black Friday. O que eu vou pedir ainda mais? Só para aguçar a sua maneira de pensar, tá? Só para você pensar fora da caixa. Olha só. Cláudia, crie agora uma campanha para o início de 2026. Vamos aproveitar aquele sentimento de ano novo, vida nova. E aí a gente aproveita e sai também um pico de vendas, principalmente para quem trabalha com educação, com ensino. Você é da plataforma da Balner, você pode aproveitar isso. Aí ele botou aqui, ó, perfeito, Milton. Ano novo é um gatilho emocional poderosíssimo, porque as pessoas estão abertas a mudanças, novos hábitos, novos resultados. A ideia aqui é capitalizar o sentimento de recomeço, usando storytelling, DPS e gatilhos de transformação. Aí eu vou fazer aqui a campanha e tal, produto, tarará, tarará, funil de marketing, abertura da campanha, nutrição, escassez, gatilho tal. O que você pode fazer? Tá? Só para você entender o poder disso daqui. Imagine que eu vire agora e fale assim, ó. Cláudia, agora eu preciso que você me crie e estruture uma campanha de vendas com tráfego pago. Eu quero que você me dê o passo a passo, clique a clique de como que eu faço uma campanha lá no Instagram, lá no gerenciador de anúncios, onde eu clico, o que eu faço, qual o objetivo da campanha, qual a melhor estratégia para que essa campanha de 2026 funcione. Quanto custa um gestor de tráfego pago? Uma grana, né? E aqui ele vai te dar muito conhecimento. E eu vou te dizer, isso daqui é um GPT gratuito. Se você vier aqui ó, do lado, você tem os GPTs que aí tem que ter o plano pago. Você no gratuito, você usa alguns GPTs, mas por tempo muito limitado. Mas você pode usar, eu uso um GPT focado só em tráfego pago. E aí ele te dá resultados muito melhores. Olha só, perfeito, Milton. Vamos criar uma campanha de vendas para 2026 no Instagram com tráfego pago, detalhando passo a passo dentro do gerenciador de anúncios, incluindo objetivo, segmentação, criativo, estratégia para a sua mentoria. Ou ser prática e direta, igual você gosta. Muito bom, né? Então tá aqui o objetivo da campanha,
Acesse o gerenciador de anúncio, menu lateral, gerenciador de anúncio, clique em criar, escolha o objetivo da campanha, selecione conversões, nome da campanha já está aqui, ativar teste AB opcional, definir o orçamento da campanha, configuração do conjunto de anúncios, conversão pixel. Você já tremeu aí quando falou em pixel? Se você conhece tráfego pago, muita gente treme. Orçamento, público-alvo, posicionamento, criativo, conteúdo, legenda, link, otimização da campanha, dica estratégica. Aí ele continua, se você quiser, Milton, eu posso criar um passo a passo visual, clique a clique, dentro do gerenciador de anúncios, com todas as telas, onde clicar, como configurar cada opção exatamente para montar a campanha em 2026. Parei. É sensacional. Eu fico muito feliz quando eu consigo passar esse conhecimento para alguém e alguém usa e tem resultado, porque eu vejo que, assim, a maioria fica travada porque não entende isso, não assistiu, não teve acesso a uma aula como essa. Porque é simples, é fácil. Você não tem que fazer uma faculdade, mestrado, pós-graduação, especialização, ir para a NASA. Nada disso. É muito simples. Enfim, eu quero deixar um alerta para você. Eu sou um entusiasta da inteligência artificial. Por quê? Do nada? Não. É porque isso aqui é sensacional. É sensacional porque dá resultado, é sensacional porque não custa nada, é tudo de graça, e é sensacional por quê? Porque é só falar, é fácil de usar. Então eu sou um entusiasta da inteligência artificial, mas eu recomendo que você use com responsabilidade, entendeu? Aqui embaixo, olha o que diz aqui, ó. O ChatGPT pode cometer erros, por isso lembre-se de conferir informações relevantes. Então você precisa do quê? Do princípio de Pareto, do 80-20. Mas, gente, ao invés de fazer 100%, fazer só 20%, tá bom para você? Para mim tá sensacional. Eu acho extraordinário. Enfim, isso é o que eu queria mostrar para vocês, tá? E eu acredito, do fundo do coração, de verdade, tenho plena convicção que se você treinar o seu ChatGPT e der informações relevantes para ele ali, do que você espera dele, do que você faz, que você vende, por quanto você vende, e depois seguir esse passo a passo aqui, para entender as características emocionais de quem compra de você, ver a árvore de objeções, entender medos, desejos, entender tudo isso, e depois criar campanha de marketing, campanha de venda, e seguir tudo isso, não procrastinar, porque um dos maiores erros do ser humano é procrastinar. É às vezes ter a faca e o queijo na mão e não corta. Isso é fácil. E pensa assim, aqui tem muita informação, mas você não precisa fazer toda essa campanha em um dia. Você pede a ele uma campanha e pede para botar por dia. Foca no primeiro dia somente, senão você se assusta. Entende? Foca depois no segundo dia, senão você se assusta. Tem um livro que eu queria recomendar para você, se você tiver tempo, se você ainda não leu, que é O Antifrágil. Esse livro é muito bom para empreendedores. Olha só o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou abrir um novo chat para não bagunçar esse. E eu vou pedir assim. Ó. Ele está dizendo aqui que é o upgrade, é só desligar. Cláudia, faz um resumo para mim do livro O Antifrágil. Isso aqui é uma coisa que eu acho também sensacional. Você pede um resumo e você já consegue ter uma ideia do conhecimento que você adquirir naquele livro em si, né? Então tá aqui, ó. Ele diz que o frágil é aquele que quebra com estresse, que o resiliente, ele resiste. Ele é resiliente, mas não melhora. E quem é o antifrágil? Que eu acho que você é o antifrágil. Então você não estava aqui. Você é antifrágil. É aquele que cresce e se fortalece com choques, erros e volatilidade. É como um músculo, né? Você treina na academia e esse estresse faz ele crescer. O antifrágil é assim. Então, seja um antifrágil. Se você puder ler esse livro, é muito bom. Aqui vem dando um resumo, basicamente. Né? Você pode fazer isso com qualquer livro que o ChatGPT ele vai te mostrar. Ok? Seja um antifrágil. Não viva reclamando da vida. Chega de mimimi, isso é para derrotado. Você não é derrotado, não é derrotada. Você consegue, você pode e você tem a ferramenta para isso. Você tem aqui a habilidade que você precisa desenvolver. Está tudo aqui o passo a passo. Reassista essa aula para que você possa fazer. E depois, se você tiver alguma dúvida
E se você não participa de nenhum programa de ensino que eu tenho, cursos, mentorias, pode mandar uma mensagem lá no meu direct. Meu Instagram é Milton_Tavares_IA, e eu tenho um prazer gigantesco de ajudar. E eu tenho, conforme eu falei, quem ficasse até o final ia ter um presente, né? E eu tenho uma coisa para dar para vocês, tá? Eu não sei se você vai ver essa aula aqui, se caiu de paraquedas, ou se você estava na live de abertura dessa aula. Eu ia fazer uma live e a luz acabou, a energia acabou bem na hora, né? E eu fiquei profundamente chateado. Mas aí o João, da Bauner, ele mandou uma mensagem falando que ele acredita muito no estoicismo, e uma das coisas que o estoicismo diz é que a gente não controla. E o que a gente não controla, não tem o que fazer. Eu falei, ele tem razão, é verdade. Eu não tinha como controlar a energia elétrica. A live acabou e eu vou fazer o quê? Então gravei essa aula, e por isso que essa aula está sendo gravada, que ela, na verdade, era uma live ao vivo, para que a gente pudesse trocar informações, eu pudesse escutar vocês. Mas, para apagar de vez com essa queda de luz, o que eu vou fazer? Eu tenho um treinamento, ele está à venda lá na internet, na Hotmart, ChatGPT para maiores de 50 anos, tá? Então você está vendo aqui, ele custa R$100. E eu quero fazer uma coisa para você. Sabe o quê? A Hotmart, ela tem umas políticas que são muito chatas. Ela não deixa a gente fazer certas coisas. Então eu peguei esse mesmo treinamento e subi na Eduz. E olha só isso aqui, ó. É gratuito. Então eu vou deixar aqui no link, o link desse checkout aqui gratuito, você não vai pagar nada, e você vai ter acesso a um treinamento. Eu vou mostrar aqui rapidamente para você o que tem nesse treinamento, tá? Se eu tivesse que te mandar pela Hotmart, você pagaria R$100. E é o mesmo treinamento aqui na Eduz. O que você vai ter aqui? E se você tem menos de 50 anos, o que eu ensino é isso aqui, tá? Então, não importa se você tem mais de 50 ou menos de 50. Você precisa da inteligência artificial. Eu só boto isso por quê? Porque a minha linguagem ela é adaptada para que todo mundo entenda, mesmo uma pessoa com 50, 60, 70 anos. E se você acha que não, vai lá no meu Instagram e olha um destaque que eu tenho chamado Valéria. Você vai ver uma senhora de 70 anos que aprendeu em 2 dias comigo a usar o ChatGPT e usa. Ela achava que era difícil e ela fala assim, eu consegui, eu estou usando. Para quem ensina, isso é surreal. Qual a ideia desse treinamento? É em 5 dias você dominar o ChatGPT, tá? Então eu vou te mostrar um passo a passo aqui em primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia e quinto dia, tá? Então é um treinamento que tem várias aulas, como você está vendo aqui. Primeiro dia, segundo dia, mas são aulas curtas, tá? Terceiro dia, são várias aulas já tudo gravada, quarto dia e quinto dia. No quinto dia, eu saio um pouquinho da caixinha do ChatGPT. E eu te mostro como que você pode usar o ChatGPT para criar um canal no YouTube e ganhar um dinheirinho com isso. Para criar um site em questão de minutos, sem saber uma linha de código, sem saber nada de criação de site. Como que você cria um podcast. Para que vai prestar isso tudo? Para você vender mais ainda em 2025. Como é que você cria o mapa mental? Como é que você cria a música? Qual o próximo passo depois disso? E tem um brinde aqui para quem conclui esse curso em até 7 dias. Eu espero muito que você clique nesse link e entre, tá? Vou mostrar aqui mais ou menos como é que funciona. As aulas, conforme eu te falei, são gravadas, já estão aqui, tá? Aqui eu tenho alguns links, quando eu tenho algum material, está sempre aqui embaixo. Enfim, esse é o presente que eu quero te dar por conta da live que não aconteceu. Né? Então, eu espero que a gente apague, né? Você separou aquela segunda-feira, aquela terça-feira, 7h30, para receber esse conteúdo. E tem um provérbio que diz que a expectativa adiada faz adoecer o coração. Então, agora eu estou tentando alegrar o seu coração, ok? Espero de verdade que esse conteúdo seja relevante para você, que você tenha resultados. Se você tiver resultados ou dúvidas, é só falar comigo. Muito obrigado pela sua atenção. E eu quero te dizer para fechar essa aula o seguinte: perca o medo da inteligência artificial, mas não perca a oportunidade. Um abraço.